Olá, crianças, boa noite. Mais um dia que a gente vai poder escutar a historinha, continuação do nosso livro, nossa quarta lição, né? E a gente vai continuar falando sobre, quem lembra qual era o assunto? Duas letrinhas só? Fé, fé. O que é fé? Vocês lembram? Acreditar em Deus. Fé é acreditar. Mas estamos falando sobre acreditar em Deus, né? A gente pode acreditar numa série de coisas, mas a lição está nos ensinando a ter fé em Deus. Então, crianças, se eu falar para vocês que eu estou segurando aqui um livro, né? Vocês estão vendo? Mas e se vocês, agora aproveitando que vocês não estão pessoalmente comigo, se eu mostrar para vocês uma das minhas mãos aqui, será que em uma delas eu estou segurando, vamos supor, um pendrive? Estou segurando um pendrive. Alguns de vocês iriam até acreditar, mesmo não estando aqui presente, né? Que eu estava segurando porque já me conhecem, sabe que quando eu estou falando uma coisa séria eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. E isso acaba sendo uma fé, vocês acabam acreditando. Mas o importante, o que a gente tem que ressaltar, frisar bastante, o que é? É o tipo de fé. É o tipo de fé. O que é? Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre Deus. Nela a gente vai encontrar tudo que a gente precisa sobre Deus. Sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o que aconteceu, né? A gente já ouviu muitas vezes a história e verdadeira, lembra? O que está na Bíblia é de verdade. A gente pode acreditar mesmo, porque tudo que está aqui é de verdade. Ai, mas eu não entendo, será que é verdade? Eu não entendi aquela parte. É verdade, não é porque você ou eu, a gente não entendeu uma parte, quer dizer que é mentira, não. Tudo que Deus colocou aqui, né, aqui na palavra de Deus, né, na Bíblia, é a verdade. Você pode acreditar. E nós vemos aqui na Bíblia o quê? A história de Jesus, que um dia ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e, por causa assim, então, perdoar os nossos pecados. Então, fé, a gente não viu isso acontecer, viu? Aconteceu há muitos anos atrás, muitos anos atrás. A gente não estava vendo, ninguém, parente nosso, viu com os próprios olhos e veio nos contar para a gente ter certeza. Tudo que a gente sabe é o que está aqui, ó, na palavra de Deus e nesses livros que a gente ajuda, né? Que a gente ajuda mostrando algumas imagens que pessoas só desenharam, não são fotos, mas ajudam a gente a entender o que aconteceu, visualizar para poder entender melhor. Mas então um tipo de fé é importante, por quê? Porque a gente não viu, mas aconteceu. A gente tem que ter certeza disso, tá? E a fé, e o mais importante tipo de fé qual é? É acreditar, é ter fé em Deus, e Deus é o único Deus. E que também temos que ter fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele, o que aconteceu lá? Que ele morreu numa cruz, ele pagou o preço dos nossos pecados, mas ele não só morreu, o que aconteceu também? Ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, isso a gente também pode acreditar nas promessas que ele fez. Que ele falou que também ele iria preparar um lugar para nós irmos morar junto com ele. Então, quando a gente morrer, se acredita em Jesus Cristo, a gente também vai ter vida eterna. Então, esse é um tipo de fé muito importante. Primeira imagem.
Então, o que a gente vê? O tipo de fé sem ver. Que nem eu acabei de falar, alguém já viu isso? A gente não viu quando aconteceu. O papai, a mamãe, vovô, vovó não viram acontecer. Então, como acreditar? Porque está na Bíblia. Então, a gente acredita porque está na Bíblia. Ah, mas por que eu tenho que acreditar na Bíblia? Deus fala lá em Hebreus 6,18 e também Tito 1,2 que Deus não é homem para mentir. Então a gente pode acreditar em Deus porque Ele não mente. Vocês iriam acreditar numa pessoa que fala toda hora uma mentira ou de vez em quando conta uma mentira? A gente não iria acreditar. Eu não iria acreditar. Mas em Deus, que a própria palavra dele está falando que Ele não pode mentir. Vocês entendem isso? A Bíblia fala que Ele não pode mentir. Então a gente pode acreditar. E esse tipo de fé é essa que a gente não vê, mas a gente pode depositar. O que seria depositar? Entregar toda a nossa confiança nele. Nós vimos também que esse tipo de fé foi recompensada. Esse tipo de fé, ela é recompensada. Como isso? Nós vimos a filha de Jairo. Jairo, a fé dele foi recompensada. Como? Ele andou muito até chegar em Jesus. Ele sabia onde Jesus estava, a filha dele ficou na casa dele lá doente. Mas ele sabia que quando ele chegasse até Jesus, Jesus iria curar a filha. O que ele não estava esperando é que antes de Jesus de chegar lá, a filha dele morreu. Não é? Isso impediu de Jesus curar a filha? Não, porque Jesus, ele é Deus. Ele tinha e tem até hoje, né? Basta ele querer o poder de, no caso, o que aconteceu com ela foi que ele ressuscitou. Ele mandou as pessoas saírem do quarto onde a menina estava, ficou só o pai e a mãe e ele ressuscitou a filha de Jairo. Então a fé de Jairo salvou. Né? Jesus quis mostrar que tinha uma recompensa. Outra pessoa também que a gente vê que ela tinha tanta fé que ela foi até Jesus onde ele estava, foi aquela mulher que tinha o fluxo de sangue. Por 12 anos ela sofria desse mal. Por 12 anos. E quando ela soube onde Jesus estava, ela foi até ele. Ela acreditou, ela tinha fé que ela não precisava nem atrapalhar Jesus em nada, não. Ela só de encostar ali, ó, na pontinha da veste dele, já ela ia conseguir o milagre que ela tanto queria. E Jesus percebe que alguém tocou nele. Até os discípulos falaram assim: mestre, mas tem tantas pessoas aqui, como alguém não tocou? Ele falou assim: mas saiu poder de mim. Sabe por quê? Porque ela tinha fé. A fé dela também, Jesus a presenteou com a cura daquela hemorragia que durou 12 anos. Fé dela. Vocês lembram também da aula passada, o cego? O cego, Jesus mandou ir até o tanque de Siloé, lavar aquele lodo que tinha nos olhos, e quando o cego lavou, o que aconteceu? Ele enxergou. Fé. Ele obedeceu porque ele tinha fé. Então, crianças, esse tipo de fé, ela é recompensada. Jesus nos presenteia com... Não é sempre que pode acontecer uma cura, porque aqui não é só cura. O que a gente também tem que ver? Além da cura física, a cura espiritual. Esse tipo de fé
Então não é só se preocupando com a cura física, mas principalmente a cura espiritual. Como assim? Acreditar que Jesus, quando morreu na cruz para nos salvar, ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando a gente acredita nisso, a gente tem fé, a gente deposita, né? A gente confia totalmente em Jesus para nos perdoar, é uma fé que salva. Então a gente tem que o quê? Se arrepender dos nossos pecados. A gente está tendo pecado todo dia, não tem? A gente tem pecado, a gente tem que pedir perdão. E para isso a gente tem que ter arrependimento, tem que não ficar bem quando a gente peca, sabe? Entender que isso não agrada a Deus. E então pedir perdão. E Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados. Quando você para e assiste o pastor pregando, ou alguém como eu, o Felipe, que está trazendo a historinha do cultinho, você está lendo a Bíblia, você está orando, mas todas essas coisas sem fé em Deus, não adianta nada. Não adianta nada. Tudo isso precisa ser feito com fé em Deus. Acreditando que quando você lê, que é a palavra de Deus de verdade, porque Deus não pode mentir. Quando você ora, você tem que orar acreditando que Deus pode fazer aquilo acontecer, se for da vontade dele. Então, se você faz tudo isso sem a fé em Deus, não adiantou, você não tinha fé. Agora, quando você faz com fé, aí é diferente. Sabe por quê? Porque em Hebreus 11:6 diz assim: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é bem importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você assiste a mensagem, assiste o cultinho, vai na igreja quando estiver liberado, lê a Bíblia, ora, ou outras coisas que a gente aprende na palavra de Deus, com fé, aí sim agrada a Deus. Vocês estão vendo a diferença? Então é importante vocês entenderem isso. Não é só você fazer por fazer. Eu vou fazer porque tem que fazer. Não, vocês têm que fazer porque agrada a Deus. Mas eu ainda não consigo sentir isso. Não adianta sentir, sabe por quê? Tem dia que você tá assim, ó. Você tá triste. Tem outro dia que você tá alegre. Tem outro dia que você tá, tá bem. Tem outro dia que você não tá bem. Tem dia que você tá bravo. Então, os nossos sentimentos são diferentes, às vezes, conforme o dia, não é? Então, a fé não é de sentir, a fé é de entender. A fé é de entender que a palavra de Deus é verdade. Então, que nem eu falei, Hebreus 11:6 diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Você tem fé que Deus é o único Deus verdadeiro? Você tem fé que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio para morrer lá muitos anos atrás, que Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados? Mas que todo aquele que nele crê tem a vida eterna? Você já pediu perdão, você já se arrependeu. Esse tipo de fé é o tipo de fé que agrada a Deus. Crianças, Deus abençoe. E mais uma vez eu falo, se você ainda não entendeu, você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, fala com o papai, com a mamãe, com o pastor, com o diácono, com o professor da escola dominical, mas fala com alguém que saiba de Jesus. Como você pode fazer para aceitar Jesus como seu Salvador? Como você pode depositar toda a sua fé para agradar a Deus? Como você pode depositar toda a sua fé em Deus, em Jesus Cristo? Como você pode ser salvo? Pergunta, não deixa essa oportunidade passar, tá bom? A gente está aqui agora, distante, através de uma tela, mas você tem o papai e mamãe aí, na casa. Você consegue falar com eles, tá bom? Mas você já fez essa decisão?
Legal. Conta pro seu amiguinho, conta pro seu parente que ainda não entendeu isso. A gente tem que aproveitar as oportunidades para continuar falando, tá? Deus abençoe e até a próxima lição. Nosso livrinho de fé acabou, mas a gente vai vir com outro, tá bom? Deus abençoe.